Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso Pai para nós hoje se encontra em quantos livrão aí de Grechão Prichão? Eu sempre faço a abertura do vídeo assim, meus irmãos, principalmente a vocês que são novos inscritos, novos seguidores aí em todas as nossas redes sociais. Por quê? Porque antes eu falava livros, cartas, capítulos e versículos, quantos livros, cartas, capítulos e versículos no começo do vídeo, para que todo mundo tomasse nota. Mas só que aí o nosso Eterno colocou no meu coração para me passar um período sem falar, para me ver se vocês estão ficando ligados mesmo aí em todos os temas aí, nas pregações aí, que possivelmente nós possamos voltar a fazer do mesmo jeito também. Por isso que eu estou sempre aqui, ó, colocando aqui em prática. Amém? Quantos livros? Sempre fazendo a pergunta, amém? Que é para mim ver se vocês estão ficando ligados aí nos temas aí, para a honra e glória de Deus, amém? But before we start, como sempre, senhor, não, fica o que para nós aí da Grechão Prichão? Os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão, que tá só de passagem, assim nos canalzão por aí afora. Fica o que é pra vocês, outrão aí, como sempre. Deixa aí nos comentários logo aí já de primeira aí pra nós ver o que fica pra vocês aí. Que é pra mim ver se vocês já estão ligadão aí, vocês ficam só de bitucona. Tem umas redes sociais nossas aí, ó, que fica só os olhão assim, ó, os olhão de Tandera, para a glória de Deus, amém? Fica o que pra vocês aqui também? O nosso convitão bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós outrão, amém? Para a glória de Deus, Deus abençoe a todos. E o que mais aí de Grechão Prichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlântico, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que de Grechão Prichão? Orando aí por nós aí, meus irmãos. Nós também estamos orando por todos vós, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que de Grechão Prichão? Um bocadão de pecadorzão, orando aí uns pelos outros aí, para a glória de Deus, amém? Sempre. Vigilância total. Pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. Que isso aí esteja repreendido da nossa vida. Nós não somos filhos do diabo para viver na prática do pecado. Vigia, desperta o que dorme. Amém? Abre tus olhos. Para a glória de Deus, amém? E o que mais aí de Grechão Prichão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que de Grechão Prichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações. Bota muitas compartilhação, bota tudo num pacote só assim com o nosso portuguesão arroçaliada, abrinhada, paraibada, amém? Para a glória de Deus, amém? Em que de Grechão Prichão? Na compartilhação da examinação das escrituronas sagradonas do nosso Pai, amém? E o que mais aí de Grechão Prichão? Até que iris, please, que velocidade é essa? A time, please. Na compartilhação do evangelhão eternão, do nosso grandioso eternão, amém? Para a glória de Deus, amém? Meus irmãos, que nós possamos também continuar assim, ó, igualmente nós orando aí uns pelos outros. Que nós possamos continuar assim, ó, da mesma forma, igualmente. Nessa mesma comunhão, orando uns pelos outrão, é a mesma coisa aqui, ó. Nessa mesma comunhão aqui, ó. Em que de Grechão Prichão? Na compartilhação do evangelhão eternão para a glória de Deus, amém? Para a honra e glória de Deus, meu irmão, que nós possamos continuar nessa mesma pegada, amém? Nessa mesma comunhão, na compartilhação aí, para a honra e glória de Deus, amém? Mas, como sempre, fica o que para vocês aqui também? Como sempre, o nosso convitão bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós outrão também, e tão breve nós estaremos com o nosso paizão na eternidade para os séculos dos séculos, amém? Vai querer ficar para trás? Se ficar, já sabe, né? É fogo, enxofre e sal. Vai querer já mudou de ideia, mas muda de ideia ligeiro, não é? Quando fala de ser assadão com diabão, tá repreendidão, né? Para a honra e glória de Deus, que esteja repreendido mesmo, amém? E é assim o espaço bom. Todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Para a glória de Deus, amém? Meus irmãos, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Eu tô sempre colocando a câmera assim, ó, bem pertinho assim, que é para vocês mirar assim, ó, e me zorro, inside my eyes, amém? Para a glória de Deus, amém? E também sempre aqui o intuito do canal é o quê? Primeiro, o evangelho eterno, amém?
Depois, jogar a vergonha dos velhos, dos jovens por aí afora, principalmente a vocês que são novos inscritos, seguidores aí em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? O nosso português aqui é arroçalhada, paraibada, breado. Até o inglêsão do The Greatão Prichão é atexadão, arroçalhadão, paraibadão, bota tudo num pacote só assim, para a glória de Deus, amém? Até o dicionarão do The Greatão Prichão é arroçalhadão, amém? Para jogar a vergonha dos jovens, dos velhos por aí fora. Por isso que eu faço aqui, meus irmãos, a abertura do vídeo assim mesmo, grosseiro assim, ó. Às vezes até mesmo assim, ó, zaroi, isso, aquilo, outro, com o oi fechado, pra quê? Porque tem gente de todo jeito por aí afora, amém? E dom é dom. Pode ser com oi só, zaroi, zanoi, oi fechado, cego, dom é dom. Vamos pregar a palavra de Deus, amém? Para a glória de Deus, amém? Mais um vídeo aí. Por que que eu sempre faço aqui o fechamento do vídeo em Apocalipse? Não sei se vocês já perceberam isso. Desperta tu que dorme, porque do outro lado do Atlântico já estão ligados. Já estão ligados. Já estão ligados. Do outro lado do Atlântico já estão ligados. Já estão ligados. Porque nós falamos aqui, mais aqui no canal, é sobre o quê? Sobre a lei do eterno, confissão de pecado, arrependimento de pecado, abandono de pecado e por aí vai. E aí nós fecha sempre onde, ó? Em Revelation. O fechamento do hoje nós iremos começar em Apocalipse, e também às vezes eu começo em Apocalipse e finalizo em Apocalipse, amém? Para os novos inscritos e seguidores aí, para a glória de Deus, amém? Por que que eu sempre fecho em Apocalipse? Como eu falei antes, sim ou não? Arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado, bota tudo num pacote só por aí afora. E nós iremos fazer a abertura do vídeo em Revelation, chapter 22, verse 15 to 16. E nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Revelation, chapter 22, verse 15 to 16. Amém? Para a glória de Deus. E o que mais aí, decretão, prichão, paraibadão, arroçalhadão? Em inglês não, texão, sim ou não? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? E por falar inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, ou mudar de curso, seja o motivo ele qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? DDD 21 989 96 69 97. Eu só peço que ao vocês entrando em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais é The Great Preacher? Fala assim, ó, de bitucona assim, ó. If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch the Great Preacher Uptime. Good luck, God bless you, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui, ó, meus irmãos. Qual o tema de hoje para nós aí, The Great Preacher? O tema de hoje para nós aí é um polemiquezão. É um polemiquezão aí, um temazão aí. Para a glória de Deus, não é nem uma polêmica zona, não, é um polemiquezão aí, com o nosso portuguesão arroçalhado, amém? Precisamos nos santificar? Por que esse tema? Porque nós já estamos vendo por aí afora que nós podemos até viver pecando. E não é isso que a palavra do nosso Pai fala para nós. Se viver pecando, está vivendo sendo filho do diabo e ponto final e acabou. Meus irmãos, olha aqui nos meus olhos aqui, vamos orar para o glória de Deus. Jovens, principalmente os jovens aqui, a intenção aqui dos jovens é a parte mais difícil. Não é você pregar, é você orar. Seja no púlpito da igreja ou em uma rede online, virtual, presencial, é a oração. Então, e lembra, memorizar a palavra. Você receba o dom, que até orar é dom, tudo é dom. Receba o dom da oração, o dom de pregar a palavra de Deus, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno e o dom de memorizar a palavra do Eterno, crer, jejum, oração e vigilância. E junte-se a nós e vamos pregar a palavra de Deus, amém? Para a honra e glória de Deus. Jovens, firmeza, segurança. Lembra do vídeo passado aí, mensagens para os jovens, sim ou não? Lembra, pega, se firme, e a vocês, pais e filhos, irmãos, todo mundo, abraça-se uns aos outros aí, amor incondicional, inseparado, para a honra e glória de Deus, amém? Filhos, sejam gratos aos vossos pais e obedeceis vossos pais no Senhor, como diz
Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Colossenses capítulo 3, verso 20. Agora Colossenses capítulo 3, verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E lembrando, é mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Voltando de novo para o Novo Testamento. Efésios capítulo 6, verso 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E lembrando, 1, 2, 3 e verso 4, Efésios. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Lembra também, Colossenses capítulo 3, verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos orar, meus irmãos, para a honra e glória de Deus? Vamos. Segurança, receba o dom, para a honra e glória de Deus, amém? E a você, pastor, que parou aqui nesse vídeo, ore com o The Great On Preachão, com o professorzão The Great On Preachão, vamos? Que possivelmente você nunca nem viu falar do The Great On Preachão por aí, sim ou não? Mas é um professorzão por aí afora, vamos. Ore comigo, pastor. E esse vídeo vai dar bonzinho para vocês, pastors. E a vocês, jovens por aí afora, que estão nessa malignidade por aí afora, nós podemos viver pecando. Olha só. Porque 1 João, capítulo 1, verso 8 e verso 10, diz assim para nós, olha. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Pegou a fita? Como é que funciona? Presta atenção. Vou ler de novo. 1 João, capítulo 1, verso 8. O verso 9 eu vou deixar para nós fazer o fechamento do vídeo. Junto com o Apocalipse. Presta atenção. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Que isso seja repreendido, porque nós pecamos, não podemos viver na prática do pecado. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que é quem? Que está repreendido, porque nós pecamos. Nós vamos chamar o nosso pai de mentiroso? Por quê? Lá do Velho Testamento, Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Está dizendo assim, que não vive na prática do pecado? Não, que não peque. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Observamos a lei do eterno, mas se nós pecar, seja num sábado, adulterar, isso, aquilo, outro, uma vez por ano, de 2 em 2 anos, por aí afora, por aí vai, em qualquer um dos mandamentos do eterno, não está vivendo na prática do pecado. E aí vai só prolongando. De 3 anos, vai passando para 5 anos para pecar. Esse negócio de estar dizendo, eu peco todo dia, toda hora, peco até dormindo, isso, aquilo, outro, vem cá. E cadê o teu domínio próprio? O Espírito Santo, que você aceitou ele, para você ficar desejando todo tipo de comida, desejando as cores dos outros, não sei o quê, isso, aquilo, outro, isso, aquilo com mulher na rua e tal, bota um bocado de coisa, bota tudo no pacote só assim. Cadê o teu domínio próprio? O The Great On Preachão não é perfeitão, não. Mas o The Great On Preachão não serve o diabão, não é filho do diabão para andar pecando todo dia, toda hora. Aí, Edinaldo, já me deparei até com isso. Aí, Edinaldo, eu peco até dormindo, a gente peca até dormindo. Onde é que já se viu um negócio desse? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos orar aqui, se esteja abrindo a nossa vida, amém? O negócio está pecando todo dia, toda hora, que negócio é esse? Não somos filhos de Satanás, somos filhos do nosso Pai, do Eternão.
Pastores, vamos na hora conosco aí, para a honra e glória de Deus, amém? Olha, fita bem dentro dos meus olhos. Principalmente você, pastor, que já chegou ao pleno conhecimento da verdade, que os mandamentos, o sábado do nosso eterno é para se guardar, está se prendendo, não tenha medo, porque o Senhor te sustentará. Amém? Para a honra e glória dele mesmo. Crê, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos orar. Grandioso Pai, nosso eterno e alto, que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, Pai, que nós, Senhor, nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão, Senhor. Pai, te peço que neste exato momento, Senhor, o homem desapareça, Pai, e que o teu Espírito Santo, Senhor, permaneça, Pai, usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, Pai. Porque a primeira cipuada aqui que leva a cipuada é o pregador, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos fiel ao Senhor, Pai. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade, Pai. Pai, que o Senhor repreenda da nossa vida, Senhor, todo mal, toda investida de Satanás, filho de Satanás, toda inveja, olho grande, soberba, tudo que não te louva e não te glorifica, Pai. Até as trevas, Senhor, que está se levantando, Senhor, contra mim por aí afora, Pai. Em centro espírita, centro de macumba, babarorixara, toda porcariada por aí, Pai. Que tudo isso, Senhor, esteja repreendido da minha vida, Pai. Que o Senhor, Pai, queima Satanás com seus anjos, toda tranqueira por aí afora, Senhor. Toda cilada, Pai, que está sendo armada, Senhor, contra mim, Senhor, por aí afora, Pai. E contra todos os teus filhos, Senhor, que comigo está aqui, Senhor. Em todas essas redes sociais, Pai. Que nenhum poder das trevas, Senhor, prevaleça sobre mim, Senhor, nem sobre nenhum de nós, Senhor, que aqui estamos, Pai. Pai, somos teus filhos, Senhor, entregue todos nós, Pai, em tuas mãos, Senhor. Pai, o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, Pai, que é o Senhor, Pai. Pai, somos teus filhos, Senhor, somos feitura tua, Pai. E em todas essas redes sociais, Senhor, está chegando pessoas todos os dias, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que não seja, Pai, apenas números a mais aqui nessas redes sociais, Pai. Mas que seja, Senhor, números a mais, Senhor, para as tuas mansões celestiais, Pai. Somos teus filhos, Senhor, e não filhos de Satanás, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, esteja conosco, que o Senhor não nos deixe aqui, Senhor, nem um segundo sequer, Pai. Nesse lamaçal de pecado, Senhor. Que o Senhor esteja aqui conosco, Pai, nesse barco, Senhor. Que o nosso barco, Senhor, nunca venha naufragar, Pai. Naufragar, porque o Senhor, Pai, está conosco, Senhor. E que tão breve, Senhor, nós venhamos sair daqui, Senhor, vitoriosos com o Senhor, Pai. Nesta embarcação com todos nós aqui, Senhor, vitoriosos, Pai. E estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, ao nós pecarmos, Senhor, que o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, para que nós, Senhor, não venhamos, Pai, viver na prática do pecado, Pai, porque não somos filhos do diabo, Pai, para viver na prática do pecado, Senhor, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, vivermos, Pai, em santificação, Senhor, para o Senhor, Pai, e o Teu Espírito Santo, Pai, permanecendo, Senhor, habitado em nós, Pai. E que tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade, Pai. Pai, eu te peço que essa prece, essa oração, Senhor, vai assinada, Pai, com letras de ouro, em nome do teu santo e amado anjo, arcanjo Miguel, Pai, o qual é bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Pastores, pastor, você caiu aqui, que já tem o pleno conhecimento dos mandamentos do Eterno, não tenha medo, porque o Senhor te sustentará para a honra e glória de Deus, amém? E junte-se a nós, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? E quem quiser falar, que fale por aí afora. O que importa é que você está tomando a melhor decisão da tua vida. E, tão breve, nós estaremos guardando o santo sábado do Senhor na eternidade, porque você sabe que é eterno. Isaías, capítulo 66, verso 22 ao 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne
a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém? Para a glória de Deus, amém? Qual o tema de hoje para nós de Great Preaching? Repeat once more again, please. Precisamos nos santificar? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Benizão, laitão e braitão, só que antes, lembra bem que o mentiroso de jeito nenhum não vai entrar na eternidade. Pastor, pode olhar dentro dos meus olhos, que aqui não é amador. Lembra, sem santificação é impossível ver a Deus. Lembra, sem santificação é impossível ver a Deus. E é uma pergunta, o tema. Precisamos nos santificar? Vamos aqui, ó. Revelation chapter 22. Revelation chapter 22, verse 15 to 16. Não esqueça, jovens, do dom de memorizar. Para a glória de Deus, amém? Petition, please. A cada detalhe desse tema, amém? Para a glória de Deus. Vamos lá. Ó. For we found our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you those things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. Capite o que a palavra do nosso Pai está falando para nós lá, ó. Na tua Bíblia pode falar assim, ó. Pois fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. A tradução que está assim, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e qualquer ou todos. Bota tudo num pacote só assim, ó. Que ama e comete a mentira. E aqui, ó. Eu, Jesus, tenho enviado meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. Na tua Bíblia pode falar assim, ó. E a resplandecente estrela da manhã. Olha bem nos meus olhos aqui, ó. Lembra bem, ó. For we fought our dogs. Pois fora ficam os cães, os feiticeiros, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O nosso tema de hoje, como foi falado aí, 1 João capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a verdade e a sua palavra não está em nós. O mentiroso vai entrar no reino de Deus? De jeito nenhum. E segura essa pedradona aqui, ó. Revelation chapter 21, verse 27. And there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos do livro da vida, de cada Great Preaching, do Cordeirão.
Vigia, desperta tu que dormes. Com esse negócio de, eu posso ver pecando agora, porque a palavra de Deus fala em 1 João capítulo 1, verso 8 e verso 10. E olha só, ainda diz, se nós não tivermos pecado, nós fazemos até Deus de mentiroso. É evidente, porque, lembra? Eclesiastes capítulo 7, verso 20, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. E que não peque. Diferencia isso aí, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui o que é a palavra. Por que de grotão prichão que, às vezes assim no tema, você faz ao inverso e ao reverso? Eu já falei aí nos temas anteriores aí, para a glória de Deus. Sempre, sempre, jovens, nunca queira pegar uma glória para ti. Nunca queira querer, mas eu sou um grande pregador, eu sou um grande orador. Toda honra e toda glória, sendo que, to God, all be the glory, amen. Toda glória seja dada ao nosso eterno. E lembra, o que era o espinho na carne do meu irmão Paulo, o que era? Porque duas teologatas por aí afora, eu não sei o que é o espinho na carne de Paulo, será que era isso, será que era aquilo, será que não sei o quê, e será que Saul se perdeu, será que Saul não se perdeu? Desperta tu que dormes. Com a sabedoria do alto, examinando as escrituras, o eterno ainda te guiando. Você nunca vai dizer que acha na palavra de Deus. Você nunca vai dizer assim, você nunca vai ouvir o Degreton dizer assim, eu acho que era isso aqui, como você já me conhece. Eu posso até falar na derdenha com os filhos de Satanás por aí afora. Aí eu derdenho, eu acho, porque quem me conhece sabe que eu dou uma derdenhada mesmo. Então o que acontece? Mas o negócio é sério. Não tem esse negócio assim, eu acho, não. É ou não é. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Tiago capítulo 2, verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Como? Os que hão de ser julgados pela lei, de que da liberdade, de freedom, para a honra e glória do nosso eterno, amém? Vamos lá, começando, para linkar uma coisa com a outra, por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse, nós vamos falar o quê? Em santificação e em santidade. E o que nós estamos vendo por aí afora, pode vir até na prática do pecado, enquanto a palavra do nosso Pai, 1 João capítulo 3, verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E lembrando, verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. O negócio é mais lá embaixo do que você pensa por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá. Levítico, capítulo 19, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, jovem, com segurança. Pega com segurança, firmeza, sabedoria do alto, inspirado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, no olho, para que o ouvinte veja e fale assim, essa peça aí parece que tem um conhecimento na palavra. Olha o jeitão dele aí. Além de falar assim, além de ser de uma seita maligna e perigosíssima, mas o cara tem a segurança. Olha como é que é o jeitão dele aí. Pega com firmeza e segurança para a glória de Deus, amém? Vamos lá, Levítico, capítulo 19, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhe, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santão, para a honra e glória dele mesmo. Repeat the great preaching once more again. Presta atenção. Levítico, capítulo 19, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Vamos lá, pegou, não pegou?
Ah, não, The Great Preachon, mas isso aí, sabe o que acontece, Edinaldo? Os filhinhos, né, de Lúcifer, né? Vai querer teclar ainda, né? Porque por aí afora. Mas isso aí é lá no Velho Testamento, Edinaldo. O que tem a ver? Porque nós hoje vivemos no tempo da graça. Como se a lei salvou alguém lá no Velho Testamento, como se alguém foi justificado por obras, como se obras salvou alguém, como se o melhor pregador, o melhor orador salvou alguém, vai salvar e por aí vai. Lembrando, desde a primeira salvação, que foi o nosso pai, Adão e nossa mãe Eva, lá no Jardim do Éden, eles não foi salvo por obras, porque eles já estavam perdidos ali, sim ou não? Mas quem foi que teve um encontrão com eles? Dois ali, a graça. Eles não foram fulminados por causa da graça, foram salvos pela graça, foram poupados pela graça. E quem que já morreu simbolizando a graça? Lá no Éden, um cordeiro. E aí, o cordeiro veio aqui nesse mundo, nesse lamaçal de pecado, verteu o seu sangue no madeiro, se fez maldito no madeiro, por mim e por você. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em que degretão prichão? Em madeiro. Nos resgatou da maldição da lei. Que lei é essa, degretão prichão? A lei cerimonial. Você acha justo nós estar colocando maldição como era antes, em cima de cordeiro? Imagine as pessoas pecando e um animal inocente está morrendo pelos seus pecados. Aí agora, cada um vai prestar conta pelo seu próprio pecado. Se não aceitar a graça, não aceitar Cristo em amor e verdade, viver com a graça em santidade, simplesmente o salário do pecado é o quê? O fogão enxofrão com eternão e com salzão, para ficar bem temperadão, para ser assadão com diabão, que isso aí esteja repreendendo a nossa vida, amém? Vamos lá, ó. Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Ora, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Cristo, a graça, se fez maldito no madeiro por mim e por você. Para de levar a graça na graça. Para de estar vendo vídeos por aí afora, de dizendo isso, dizendo aquilo, te enganando, te ludibriando por aí afora. Engraçado é pessoas vendo por aí afora, pais de santo, de candomblé, de não sei da onde, babarorixara, enxu de caveira, não sei o que, bota essas tranqueiras tudo num pacote só, e nos pastores entregando as ovelhas do eterno para ser aprisionada por aí afora em centro espírito de macumba, bota tudo num pacote só por aí afora, e as pessoas parecem que não acordam. As pessoas parecem que não acordam, é dinheiro pra cá, dinheiro pra lá, cura pra lá, e rebuliço pra cá, o anjo tá aqui do meu lado, o anjo tá aí do teu lado, e não sei o que, isso, aquilo, outro, enquanto o diabão tá por aí, ó, lembra, seduzindo o mundo inteiro, o mundo inteiro. E agora tá bonito, né? Cristo tá voltando, a porta da graça tá se fechando, agora tá bonito de vez. Sabe por quê? Porque o intuito dele é permanecer com o trono dele dentro das igrejas por aí afora, que tem muitas igrejas por aí afora que diz hino, louva hino o nome de eterno, mas está adorando quem? O próprio Satanás. Está lá o tronão de Satanás dentro de igrejas por aí. Você acha que é Deus que está habitando nas igrejas desses pastores? Está aí nas redes sociais por aí afora. Que está indo lá nesse centro de macumba, de candomblé, babarolixara e não sei o que, isso, aquilo, outro. Vai botando perneta, não sei o que, isso, aquilo, outro, enxui e tranca a rua, bota um bocado. Vocês acham que é Deus que está habitando dentro dessa igreja? Hã? Tchau me, please? Tchau me, please? Vocês acham que é o Espírito Santo, que é Deus que está habitando dentro dessas igrejas, desses pastores? Pastores não, Senhor, me perdoa, Pai. Quando eu chamo essas pragas de pastores,
esses falsos profetas, quando eu chamo essas pragas de pastores e profetas, profetas de Satanás, de Baal. Seduzindo os meus irmãos, pequeninos do meu pai, as ovelhas do meu pai. E está escrito, 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. E aí sabe o que é que acontece? Não estão vendo o evangelho eterno. Porque eles mesmos, pastores, esses filhos de Satanás, estão jogando todo mundo contra quem? Estão jogando nós contra quem? Contra todo mundo. Para quê? Para seduzir o povo mais e mais. É uma seita maligna, perigosíssima, não sei o que, isso, aquilo, outro. E é tanta coisa que tem por aí afora. Mas nós pregamos o evangelho eterno. É só você ver, pelos seus frutos vos conhecereis. Lembra, a igreja ela não fala, a igreja ela não peca. Os nossos pais, desde a igreja verdadeira, lá no deserto, eles pecaram. Lembra que Nadab e Abiú morreram dentro da tenda da congregação por desobediência. Então não deixa Satanás te seduzir, porque os filhos dele estão por aí afora, semeando nas redes sociais, escancarando a seita do sétimo dia, não sei o quê, escândalo de pastor A, de pastor B, de não sei o quê, disso, aquilo, outro, fora as calúnias por aí afora. Quer que eu te diga uma coisa? Ainda que tudo isso fosse verdade, porventura, na igreja verdadeira, Nadab e Abiú não morreu dentro da igreja verdadeira? Acã não morreu dentro da igreja verdadeira? Saul não se perdeu na igreja verdadeira? Sem falar nos outros por aí afora, todos que se perderam? Desperta tu que dormes. Faça você diferente. Não é para ser melhor do que ninguém. E lembra, a você que já está com data marcada para se batizar, ore até o seu último momento se você for afogado na água, porque o inimigo ele é sagaz. E não pense que servir a Deus é brincadeira. É choro, a gente chora, a gente sorri, vai por aí afora. É paulada, é pedrada. É pedrada. Oração, jejum, vigilância, por aí afora, peca, mas se arrepende, abandona o teu pecado e não vive na prática do pecado e por aí vai. Vamos aqui para a palavra de Deus, aqui para a glória de Deus. O que a palavra do nosso Pai falou para nós aí? Levítico, capítulo 19, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Isso aqui vai dar bom demais, esse tema. Você pode falar de nome, mas aí lá no Velho Testamento, isso. Por que nós examinamos as Escrituras? O Novo Testamento é sombra do Velho Testamento. E os dois se encaixam perfeitamente. Lembra que linkam uma coisa com a outra. Linkam uma coisa com a outra. Não tem como dar errado. Tem como distorcer se não tiver na guia do Espírito Santo, o qual inspirou os nossos irmãos, homens santos da parte de Deus, que as escreveu para nós. Por isso nosso Pai pediu para nós, João capítulo 5, verso 39, examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mateus capítulo 24, verso 4. E ele lhes respondeu, cuideis que ninguém vos engane. Uma vez enganado, se morrer enganado, já era. Vigia, desperta do que dormes. Desperta do que dormes. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, vamos. Hebreus capítulo 12, verso 14 ao 17.
Será mesmo que nós não precisamos nos santificar? Será mesmo? Para você que não sabe o que significa essa palavra santificado, para você que não sabe o que significa, é algo que é separado, ou seja, santificado, separado de quê? Separado da prática do pecado, separado para Cristo, separado para adorar o Criador. É do Criador, é separado de tudo que não presta. E por que o Senhor falou assim, ó, em, em Êxodo, capítulo 20, verso 11. E abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Por que o Senhor falou isso? Por isso, abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Porque, ó, santificado é o quê? Separado para adorar, para adoração. E aqui está incluso o quê? O santo sábado eterno. Sabe por quê? Porque é o quê? O sinal do nosso eterno. E lembrando que o sinal de Satanás é o diazão de domingão. E tão breve o mundo vai contemplar o mundo parado no dia de domingo, no dia do Deus Sol, Deus Mitra, Deus Zoroastro. Assiste aí os vídeos do nosso canal, completão aí, completaço a transição do sábado para o domingo. Porque nós estamos falando aqui, ó, o nosso canal aqui, nós falamos mais da lei do eterno, mais pregação aqui, ó. Confissão de pecado, arrependimento de pecado e abandono de pecado. E quando você se trata desses 3 itens, só vai entrando o quê, ó? Lei, santificação, adoração. Vai botando tudo no pacotão assim, ó, tudo com são ao nosso eternão, para a honra e glória dele mesmo, amém? Vamos lá, vamos ver aqui o que a palavra do nosso, o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Hebreus, capítulo 12, verso 14 ao 17. Preste atenção nisso aqui, para a honra e glória de Deus. Aqui, ó. Hebreus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já tinha sido assunto ao céu ou não? 1 João, o nosso Pai já tinha sido assunto ao céu ou não? Já tinha, não já? Pois é. Para vocês verem como Satanás ele é tão astucioso por aí afora. Como eu falei nos vídeos anteriores aí, e antes que eu ia falar e que eu vou falar aqui agora, a arte-mãe de tudo por aí afora, para não falar mais no nome de Satanás dentro das igrejas por aí afora. É. Porque diz que se falar o nome de Satanás, está exaltando Satanás, como que essa praga é digno de exaltação, de adoração de alguma coisa, que ele já está julgado e condenado. E assim como eu vou ver ele pegar fogo, que o meu desejo é que nenhum de nós aqui se perca. Não é desejando mal para ele, não, é porque ele já está julgado e condenado. E que ele vai para as profundezas para lá dele, para lá com fogo e enxofre para lá, que nenhum de nós aqui vai se queimar, que isso esteja repreendido da nossa vida, amém? Para a Deus. Agora estão aí, proibindo aí agora, até de falar o nome de Satanás no púlpito da igreja, porque ele está amedrontando o povo. Amedrontando o povo. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? É para ter o conhecimento que Deus é amor o tempo todo, que pode viver na prática do pecado e morrer perdidão dentro da igreja. Se antes as pessoas já tendo um conhecimento, falando no púlpito da igreja, nos púlpitos da igreja, que Satanás é sagaz, é sedutor, isso, aquilo, outro, ainda tinha um joião no meio do trigão. E aí imagine agora, se proibir falar o nome do diabão. Hã? Será que vai ter joião no meio do trigão mais ainda? Será que não? Pastores, vocês que estão nessa linhagem de Satanás, olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Olha dentro dos meus olhos aqui, ó. Não deixa Satanás seduzir vocês.
Sede sóbrios e vigilante. Lembra? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, que ele esteja repreendendo a nossa vida. Para com essas artimanhas de Satanás por aí afora. Lembra? Se caiu aqui, tá comigo aqui até agora, é porque é ovelha. E as ovelhas do nosso Pai nunca se escandaliza com o que ouve, principalmente para, se despertar. João capítulo 10, verso 16 e verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos falar do João capítulo 10, verso 16 primeiro, verso 27 por último. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanhão e um pastorzão, que é quem? O nosso eternão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Não se escandaliza, não tem problema. Porque, lembra do vídeo passado, do vídeo que eu lancei no canal? Acho que eu falei 1 trilhão de vezes o nome dessa praga por aí afora, que ele já está julgado, mesmo condenado, e ele sabe que eu não estou dando ibope para ele, que ele sabe que eu vou ver ele pegar fogo com os anjos dele para lá. Ele sabe disso, ele sabe disso. Por quê? Porque com auxílio divino eu luto contra o pecado todos os dias, mantendo o meu nome inscrito no livro da vida, porque já está escrito. E o meu passaporte celestial, carimbadão, com letras de ouro. E eu não quero que nenhum de nós aqui se perca. Nenhum de nós aqui se perca. Que todos nós estaremos assim como The Great John Preachão. Nomão escrito no livrão da vida. Nomão escritão no livrão da vida e o passaportão celestial carimbadão e assinadão com letras de ouro. Em que The Great John Preachão? Com o nome do nosso eternão. Para a honra e glória dele mesmo, amém? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Hebreus capítulo 12, verso 14 ao 17. Vamos lá, para a honra e glória de Deus aqui, O texto fala assim, a exortação, a paz e a pureza. Pureza significa o quê? Santificação. Se santificar, viver em santidade. Sabe qual é o problema? Porque Satanás ele é tão sagaz que ele, por aí afora, coloca na cabeça das pessoas que é impossível a pessoa ser fiel a Deus, na guarda dos mandamentos de Deus. Já tenho visto por aí afora, que nem o pastor César que eu respondi, ele por aí afora, ele sendo usado por Satanás, essas pragas por aí afora, dizendo, eu quero ver alguém guardar o sábado como está na Bíblia. Como está na Bíblia. Me diz uma coisa aqui, olha bem dentro dos meus olhos aqui, Guardar o sábado é a coisa mais simples do mundo, você sabia disso? Principalmente para você, né? Mr. César, né? Que está levando multidões por aí afora, né? Com a tua teologia satânica de Satanás por aí afora, né? Que é assim que eu trato vocês, filhos de Satanás. Acordou de manhã? Toma, primeiro, né? Acordou de manhã, se ajoelha na presença do Eterno no sábado. Se tiver de comer alguma coisa, num cafezinho da manhã, lanche de boa, tranquilo. Vai para a igreja, sai da igreja meio-dia, meio-dia e meia, dependendo do culto, disso, aquilo, outro, sai 1 hora, chega 1 hora em casa, esquenta a sua comida, vai comer, isso, aquilo, se tiver um estudo bíblico, tiver alguma coisa para fazer, mesmo se for online, vai fazer um estudo bíblico online com alguém, isso, aquilo, outro, e pronto, e acabou. Ué, é difícil guardar o santo sábado do Senhor e viver em comunhão com o Senhor? De manhã vai para a igreja, volta meio-dia e meio, 1 hora, está em casa, come, se tiver de fazer uma visita, vai fazer uma visita. É difícil guardar o santo sábado do Senhor? Nananina, não. É porque os filhos de Satanás querem pegar aqueles fardos todinho, que nem está aqui na Bíblia, lá, que o Senhor, que o meu pai, quando estava aqui na terra ali, repreendeu aqueles filhos de Satanás, que ainda que isso venha para os nossos dias. Não, menina, não. Por quê? Porque nós não vamos carregar fardo de Satanás
num dia que é uma bênção, num dia que é uma leveza, no dia que é uma beleza, no dia que é um gozo, no dia que é uma tranquilidade, uma paz. E Satanás com os seus fardos para lá, que fique para lá, ele para lá. Nós não vamos carregar fardo de ninguém. Isso é guardar o santo sábado do Senhor e ponto final e acabou. Isso é guardar o santo sábado do Senhor. Acordou de manhã, tomou seu banho, comeu alguma coisa, se ajoelhou na presença do Eterno, de boa, tranquilo, isso, aquilo, outro. Vai para a igreja, volta da igreja meio-dia e meia, 1 hora. Chegou, tomou seu banho de boa, tranquilo, come, na tranquilidade total, dá um estudo bíblico se tiver, fazer uma visita se tiver um estudo bíblico online, tiver de conversar com a família online, pode conversar que não tem problema nenhum, na tranquilidade total. Se quiser dar uma dormida, dorme, se não tiver nada para fazer na visita nem nada, vai dormir na tranquilidade total. É fardo guardar o sábado? De jeito nenhum. É difícil? De jeito nenhum. E o degretão plichão? Com amor e carinhozão, para honra e glória do nosso Eternão. É isso aí. Isão, laitão e braitão. Fação, clarão e práticozão. Desse jeitão. Vamos aqui para a palavra do nosso Pai aqui, ó. A exortação à paz e à pureza. Aqui, o nosso Eterno já estava lá em cima na eternidade. Hebreus já estava, não estava, a coisa muda, não é? Vamos lá, para a glória de Deus aqui, ó. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos nos santificar ou não? Qual é o tema? Precisamos nos santificar é o tema, uma pergunta. Ué, mas Levítico capítulo 19, verso 1, é no Velho Testamento. Falando para que os nossos pais se santificassem. E Hebreus capítulo 12, verso 14, fala o quê? Que sem a santificação, ninguém verá Deus. E como é que estão pregando por aí que pode viver pecando, viver na prática do pecado e por aí vai? Será que pode? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? 1 João, capítulo 5, verso 18. Será que pode mesmo viver pecando? Mas antes, vamos dar uma voltinha aqui para trás um pouquinho. 1 João, capítulo 3, verso 5, vamos. Sabemos que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Quem foi que se manifestou para tirar os pecados? Lembra? 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí, para muitos diz o quê? Ainda fala, Cristo cumpriu tudo lá na cruz, acabou com tudo, pronto. Não tem mais pecado. Já me deparei em redes sociais minhas por aí afora, em comentários. O diabo já foi aniquilado na cruz. Olha, o pecado foi aniquilado na cruz. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E aí eu te pergunto, o diabão está vivão ainda? Ainda existe pecado aqui nessa terra ainda? Existe pessoas más aqui nessa terra ainda? Ah, existe, né? Existe, sim ou não? Dá para você ver o tamanho da façanha do inimigo da nossa alma? Dá para vocês ver? Tem
tem Bíblia que vai dizer assim, ó. Quem está em Cristo não tem mais pecado. É desse jeito, em 1 João, capítulo 3, verso 6. Quem está em Cristo não tem pecado. Por quê? Porque o texto tem Bíblia que vai falar assim, mas na minha tradução está assim, ó. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. No finalzinho, mas no começo fala assim, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Aí, no começo, pega e fala assim, ó. Todo aquele que está em Jesus, ou todo aquele que está em Cristo, não tem pecado. Mas sabe o que significa isso aí na tradução? Romanos capítulo 8, verso 26. Quem é que está lá em cima lá? Porque quem está em Cristo não vive pecando. Não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Por quê? Lembra que ele é sacerdote eterno? Lembra que neste exato momento ele está intercedendo por mim e por você com gemidos inexprimíveis, como fala em Romanos capítulo 8, verso 26? Pelos nossos pecados, quando nós pecar, se viver na prática do pecado, já era e acabou. Porque não houve mais. Lembra quando Samuel passou a noite, a madrugada, todinha, tristão, orando por Saulzão, que morreu perdidão? Aí quem somos nós diante de Saul? Qual foi a batalha que nós batalhamos para o nosso eterno? Qual foi a batalha? E aí eu te pergunto, você é mais importante do que Saul para Deus? Será que eu sou mais importante do que Saul para Deus? Dá para você ver o tamanho do problema? Nós sabemos que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Mas se essa alma não for de Deus, para Deus não vale nada. Vocês sabiam disso? Sabe qual é o mal de muitas pessoas por aí afora? É achar que Deus vai perdoar, ou que Deus perdoa, o imperdoável. E o que é o imperdoável, The Great On Preachão? A prática zona do pecadão. E ele não é assim, ó, pá, pecolão. Ele vai aqui, ó, um nada não, um nada não, um nada não, isso, aquilo, outro. Deus é amor, Deus me ama. A qualquer momento eu posso me arrepender. Ah, mas isso aqui é só um pecadinho velho. Isso aqui não vale de nada não, porque a Bíblia fala que há pecado para a morte, o pecado contra o Espírito Santo. Então, eu estou me ajoelhando diante de Deus, eu estou pecando todo dia, eu estou pecando toda hora, mas eu estou me ajoelhando diante de Deus. Então, aí sabe o que acontece? Vocês sabiam que o diabão também se curvou na presença do nosso Eternão, com o coração dele cheio de porcaria zona? Hã? E aí eu te pergunto, o lugar do diabão tá lá em cima na eternidade ainda com os anjos, tá? Ah, não tá não, não é? E por quê que o lugar dele não tá lá em cima mais? É porque lá em cima tem uma coisa, não tem? 3 letras, não tem? Lei, que é a lei moral do Eterno, os 10 mandamentos do Eterno. Lembra que a Arca da Aliança foi segundo o modelo celeste? E o que estava lá dentro da Arca da Aliança terrestre? As 2 tábuas de pedra, a lei moral do Eterno. E o que tinha em cima da Arca da Aliança terrestre? Os querubins, não era?
E o que está em cima da Arca da Aliança Celeste? Os querubins, não está cobrindo o eterno? E quem está entronizado em cima da Arca da Aliança Celeste? Vamos ver quem está em cima dela? Vamos. Só para vocês verem que o negócio não é brincadeira, a lei do eterno, vamos. E para você não viver na prática do pecado, vamos. Vamos sim. Olha dentro dos meus olhão aqui, cor de mel aqui, para a glória de Deus. Vamos dar uma voltona aqui, para nós ver se Deus atende mesmo. Vamos ver mesmo, para ver se esse negócio de viver na prática do pecado, viver pecando, para ver se isso funciona mesmo. Vamos. Eu vou dar aqui só uma voltona aqui logo, que é para mim incluir, para nós dar um passadinho, para nós dar uma acelerada aqui, para a glória de Deus. Amém? Olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. O que a palavra do nosso Pai falou para nós aí? Santificação, sim ou não? Sem a santificação é impossível ver a Deus. Vamos ver aqui, ó. 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E vamos lá, ó. Não pode viver pecando. É onde nós vamos ver aqui agora. Porque aí onde nós vimos é o quê? Não vive na prática de pecado. Agora vamos ver aqui o viver pecando. Vamos. 1 João capítulo 5, verso 18. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Aqui Jesus já tinha sido assunto ao céu, não já? Vamos lá, ó. 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Lembra? Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Mas que alma é essa? Que verdadeiramente se entrega para Ele. Porque não adianta nada, lembra de Saul. Nunca esqueça de Saul. Nunca esqueça de Saul. De jeito nenhum. De Nadab e Abiú. Imagine quem somos nós diante deles. Hã? O mal de muitas pessoas é achar que Deus, ele perdoa e que Deus, ele vai perdoar o imperdoável. Lembra? A pessoa quando se entrega para Satanás, que é um joio no meio do trigo, ou um joio fora do trigo que não quer saber de Deus, nem de nada, isso, aquilo, outro, tá por aí na perdição mesmo, que se entregou para Satanás fora de igreja, que não quer nada com Deus, isso, aquilo, outro, e morre perdido por aí afora, mesmo uma peça ruim por aí afora. Sabe o que acontece? Pode viver 100 anos aqui na terra, só sendo filhão do diabão. E se viver 100 anos dentro da igreja, é um joião no meio do trigão. E Deus não atende mais, porque Deus não atende a pecador. Não adianta, pode espernear, pode ir para onde for. Quem vive na prática do pecado, primeiro, se afogou na água, uma nova criatura, e viver a velha criatura, só tomou o nome de Deus em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, e acabou. E lembra, João, capítulo 9, verso 31, e é sabido que Deus não atende a pecadores. Na tua Bíblia pode estar pecador, e é sabido que Deus não atende a pecador. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende.
pratique a sua vontade. Qual é a vontade? A santificação. Quando cai no pecado, pecou uma vez por ano, uma vez de 3 em 3 anos, por aí vai, na vigilância, você não vai ficar pecando todo dia e toda hora. Sabe o que acontece? Aí o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, perdoa, Pai, olha a tua ovelhinha, Senhor, tua pequenininha, Pai, meu sangue, Senhor, com gemido inexprimível. Aí você acha que o nosso Pai, com tudo que está escrito, ele vai cair em contradição? Você pode ser o pior bandido da face da terra, estrupador, matador pra lá, isso, aquilo, outra, a pior coisa que tem por aí afora. Pior coisa por aí afora. Você se arrependeu dos seus pecados, abandonou seus pecados, é perdoado. Agora, foi perdoado, zerou todos os teus pecados, você aceitou a Cristo e voltou a fazer toda a porcariada de novo, já era. E detalhe, você nunca fez porcariada nenhuma. Pode passar 100 anos dentro da igreja, mas se deu uma desviada por aí afora e caiu na porcariada e morrer na porcariada, tudo que você fez caiu no esquecimento e acabou e ponto final. É assim que a banda toca, porque Deus, ele é justo, não é injusto. Olha dentro dos meus olhos para ver se aqui tem brincadeirinha de mimimi, de historinha. É o evangelho reto e direto, não é medo, não é botando medo nem terror, sabe o que é? É para você ter o conhecimento que o Satanás é destruidor. Vamos lá. Qual é a vontade do nosso Pai? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Lembra bem disso, para a honra e glória do nosso Pai. E 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Acabou, já era. Já era. Já era. O joião no meio do trigão, ou quer que não seja um joião no meio do trigão. Se está por aí no pecadão, por aí não quer saber de Deus, isso, aquilo, outro, relutando e morreu. A medicina fala, né? Que em frações de milésimo, dependendo da morte, o cérebro ainda funciona. O ladrão da cruz que foi salvo, louvado seja Deus, que em nome do Senhor Jesus, vou estar com ele na eternidade. Mas nunca esqueça do ladrão que se perdeu. Nunca esqueça do ladrão que se perdeu, que se entregou para Satanás, do lado do eterno. Do lado do eterno. Ele se entregou para Satanás do lado do eterno. Nunca esqueça isso. Satanás não é brincadeira. Lembra que ele pediu ao nosso Pai para peneirar nossos irmãos? Vamos lá ver. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 31 ao 32. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó, na tua tradução. Olha aqui, ó. Então disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos.
Dá para vocês ver como ele é sagaz? Ele pediu nosso pai para trocar no nosso pai Jó, não foi? Viu a lenhada que foi, né? Dá para vocês ver o tamanho do problema? E quando ele foi lá ainda fazer o nosso irmão Pedro ainda aquela pouca afronta lá com o nosso pai, chamando o nosso pai de mentiroso. Dá para você ver como o negócio é sério? O que o nosso pai falou para ele? Arreda-te de mim, para trás de mim, Satanás. É assim que ele é. E o que o nosso pai falou ainda? Tu és para mim uma pedra de tropeço, uma grande pedra de tropeço. Imagine para mim e para você. Hã? Não é para nós ter medo de Satanás, é para nós clamar o eterno para que essa praga não peça nunca. Pai, nunca deixa essa praga chegar perto do Senhor para pedir para tocar em nós, não. Quem somos nós? Quem somos nós? É para que nem a mim e nem a você leva Satanás na brincadeira e sirva a Deus de brincadeira, porque o negócio aqui é sério, é um grande conflito e o que está em jogo aqui, ó, é uma eternidade. Uma eternidade, paz, gozo, alegria, tudo do bom e do melhor. E para lá ele não volta mais. Então, quantas pessoas, quanto mais ele puder seduzir, enganar, ludibriar, para arrastar para o fogo eterno que está preparado para ele, para os anjos dele, quem morrer sendo um anjo dele, para ele é lucro. Que ele esteja repreendido da nossa vida, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui. Vamos aqui, ó. Faça favor aqui. Não. Tem uma coisinha com 3 letras que se chama lei, não é? E ela é eterna. Por que ele foi precipitado lá de cima? Porque lá em cima tem lei. Lá em cima tem lei. Vamos ver quem está entronizado em cima lá dessa lei. Vamos. Vamos. Isaías capítulo 37, verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15. E orou Ezequias ao Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Pega a fita, como é que a banda toca? Salmos 99, verso 1. Reinam o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. E aí, viu como é que a banda toca? Vai lá em cima lá alguém, meter a mão lá dentro da Arca da Aliança e pegar as pedras dos 10 mandamentos que está lá em cima, que é eterno. Vai lá alguém. Desperta tu que dormes. O pai do pecado já está julgado e condenado. E o lugar dele não se acha mais lá em cima. Revelation chapter 12, verse 8. And prevailed not, neither was their place found any more in heaven. Nem mais se achou o lugar deles no céu. Já era. Vamos lá. Vamos aqui para a palavra de Deus. Vamos lá para nós dar um passo avante, vamos? Aqui, ó, vamos lá. Ó. Começar de novo aqui, ó. Hebreus capítulo 12, verso 14 ao 17 aqui, ó. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá, ó. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Que todo pecado, toda imundícia, toda tramóia, Satanás e seus anjos que esteja repreendido da nossa vida, amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos lá, continuando, para a glória de Deus aqui, ó. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. E aí o que acontece? Esaú vendeu o quê? O direito de primogenitura dele para quem? Para Jacó. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para quem? Para Jacó, a troco de quê? De um guisado. Ou seja, desfez de um guisado o direito dele. Agora me diz, nós vamos dar o gosto para Satanás, para viver no pecado, que é tudo que ele quer, para nós ser assado com ele? Com sal e enxofre? Eu, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vou até com meu Pai, o mais breve possível. Se eu vier morrer antes dele voltar para nos buscar, eu vou morrer salvão, com o nomão escrito no livro da vida do Cordeiro, com passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. E eu não... Lembra, aquele que se perde não é porque Cristo rejeita. Aquele que se perder não é porque Cristo rejeitou. Aquele que se perdeu, morreu perdido, não foi porque Cristo rejeitou, é porque eles o rejeitaram e eles o rejeitarão. Vamos lá, continuando para a honra e glória de Deus, vamos lá, ó. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Presta atenção isso aqui, ó. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Lembra que ele chegou ainda para o nosso pai Isaac? Não tem nenhuma bênção mais para mim. E o que o nosso pai Isaac falou para ele? De jeito nenhum. Você acha que a mim e você, se viver na prática do pecado, com tantas pessoas que já morreram e que ainda vai morrer até Cristo voltar, perdidos, nós somos melhores do que eles? Para nós aceitar Cristo e viver na bagunça por aí afora, viver na prática do pecado, quer seja na mentira, seja em qualquer coisa por aí afora? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E pode profetizar, pode pregar, pode ser o melhor pastor, melhor ser humano por aí afora, vivendo na prática do pecado, já era. Já era. E está escrito, Mateus capítulo 7, verso 21 ao 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? E aí, como é que fica isso aí? Vou repetir, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do nosso Pai? 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos.
Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. E aqui, ó. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? O que o nosso Eterno vai falar? Ó? E eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lembra que lei é essa? A lei moral, a lei eterna, do eterno, a lei dos 10 mandamentos. E registrado na Bíblia, não está dizendo que Satanás moveu com suas mãos para mexer no pecado, não. Os seus pés ali para mexer no pecado, não. Sabe por quê? Que Eclesiastes capítulo 12, verso 14, o nosso Pai deixou escritão para nós, assim nas escrituras dele. Presta atenção para soar no teu ouvido, ó. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as questões encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Por quê? O pai do pecado, foi descoberto o pecado dele onde? No interiorzão dele. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha aí, ó o pecadão dele onde foi, ó. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Esse foi o pecadão dele. Ele queria ser melhor do que o Eterno, não. Só igual ao Eterno, mas não tem vaga para ninguém. Imagine, verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você não vai ver na Bíblia que Satanás matou um anjo lá em cima, que Satanás fez isso, que não sei o quê. Na Bíblia, registrado o pecado dele foi aqui no interior dele. Imagine que guerra que não ia ser lá em cima e que guerra que não foi quando ele foi precipitado. E lembrando que o nosso Eterno não lutou com Satanás, só expulsou ele assim, ó. Só expulsou, só fez o que, ó? Só empurrou. Que em Apocalipse, capítulo 12, verso 7, fala: e houve batalha no céu. Batalha de quê? Só, ó, quem é que tem poder para pelejar contra o Eterno? Quem é que tem poder? Só chegou e, ó, empurrou ele, como fala no verso 9. Ele foi, ó, foi expulso a grande serpente, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos com ele. E já era, acabou. E ponto final. Você não vai mais querer viver pecando por aí, mas não vai. Não vai mais não. Não vai não. Espero que não, né? Vamos aqui, vamos dar um pulinho adiante aqui. Meus irmãos, nós estamos terminando aí, tá? Mais umas duas leiturinhas aí. Deixa eu ver aqui. Mais umas 3 leiturinhas e nós finalizamos aí. Vamos lá, ó. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 17. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
como filhos da obediência. Como filhos de quê? Da obediência. Qual é o amor de Deus? Que guardamos seus mandamentos. Lembra? João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos lá. Ó. Continuando. Como filhos da obediência, não vos amoldeis das paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Quando você aceita Cristo, é uma nova criatura, tem que passar a conhecer Cristo. Tem que passar a saber o que o nosso Eterno quer de nós, como é que Ele quer que nós vivamos e tal, isso, aquilo, outro, de alimentação, de não sei o que, de tempo para Ele e tal. E por aí vai. Vamos lá, ó. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Lembra? Levítico capítulo 19, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel. E dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E vai linkando uma coisa com a outra ou não vai? Vamos ler de novo? Vamos sim. Aqui, ó. Verso 16, ó. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Verso 17 aqui, ó. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não é com medo, com temor, porque o temor ao Senhor é o princípio, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Pegou a fita, como nós temos que nos santificar para o eterno, que não tem esse negócio de eu posso viver pecando, peco todo dia, peco toda hora e não sei o quê, porque é impossível ser perfeito. Lógico que é impossível ser perfeito, porque perfeito só um que é Cristo. Mas nós pecando uma vez na vida, outra na morte, Ele está intercedendo por nós e Ele vai continuar intercedendo por nós. Se pecarmos uma vez na vida, outra na morte. Agora, se viver na prática do pecado, lembrando, não poupou Saul, não poupou o anjão lá em cima, lindo, belo e maravilhoso, que até hoje ele é lindão, belo e maravilhoso. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Dá para você ver o tamanho do problema? Não brinque com ele, que ele é sedutor, ele é poderoso. E lembra, o pecado não é ruim. O pecado não é ruim. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Eu não pecava. O pecado é ruim? O ruim é a consequência do pecado. E se entrelaçar contra o Espírito Santo, só vai morrer assado com o diabo e acabou. Que isso aí esteja repreendido na nossa vida, amém? Vamos lá, para a glória de Deus, vamos lá, ó. Vamos que vamos aqui, ó.
Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade do nosso Pai? A nossa santificação. E mais, que nos abstenhamos de quê? Da prostituição, seja ela qual for porcariada por aí afora. Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus aqui, ó. Mais uma leitura e nós iremos ler Apocalipse para nós fazer o fechamento do vídeo. Mais uma leitura, amém, para a honra de Deus. Meu irmão, ficou longo o vídeo aí, mas eu creio que ficou bem recheado, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui, ó. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? 1 João, capítulo 1, verso 9. Pega a fita. Vamos deixar, vamos fazer o inverso, vamos sim, vamos ler aqui para a honra e glória de Deus aqui, ó. Revelation, chapter 22, verse 15 to 16. Para nós fazer o fechamento do vídeo aqui. Depois nós vamos ler aqui mais uma leiturinha, umas duas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo aí para a honra e glória de Deus, amém? Pega a fita, jovem, para quê? Para não jogar um balde de água na igreja ou em um vídeo em rede social, para você fazer o fechamento do sermão, da pregação, bota tudo num pacote só, amém? Para a glória de Deus. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, Edinaldo? O que a palavra do nosso Pai fala para nós aí, ó? Revelation, chapter 22, verse 15 to 16. For we found our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent mine angel to testify those things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you those things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. Olha bem nesses meus olhos aqui, ó. Na tua tradução pode estar diferente, tá assim, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, tenho enviado meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. Olha bem nesses meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui, meus irmãos. Eu tenho certeza que até aqui está mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, que é para nós viver em quê? Em santificação, para nós nos santificar. Every single day, amém? Todos os dias, para a glória de Deus. Vamos aqui para nós ver aqui agora, vamos? 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos lá, ó. Vou ler aqui na Bíblia mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe por quê? Porque no capítulo 2, verso 1 ao 2, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se confessarmos e abandonarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos purificar, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Porque lembra, aquele que vive na prática do pecado não é justo. Aquele que peca é justo, porque não há lembra, Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Viver no pecado, não. Viver no pecado é diferente. E lembra que o diabão não moveu as mãos dele, os pezinhos dele, para abraçar o pecado lá em cima, não. Só brotou no coração dele, ele querendo ser igual ao Altíssimo. Não esqueça isso. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Vamos lá para o teu cumprimento? Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aonde? Em Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o que aqui, ó? Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, ou seja, tem Bíblia que vai falar o teu coração de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Pegou a fita, como é que a banda toca? Vamos lá para recapitular a tua memória de novo? Vamos? Vamos que é para ficar bem recheadão mesmo? Vamos? Verso 14, para nós ler assim, ó, bem inteirão, vamos? Vamos assim, ó, para ficar bem inteirão assim, ó, Isão, Laitão e Braitão. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. É antigo, é sagaz, que ele não te seduz mais. Para a honra e glória de Deus, amém? Vigia, desperta tu que dormes. Que nós venhamos nos santificar a cada momento para o eterno. É difícil, mas não é impossível. E lembra que sem Cristo nada podemos fazer. E a você que chegou aqui agora, que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, que assistiu esse vídeo até aqui, ou que caiu aqui agora nesse finalzinho do vídeo, eu te peço, aceite Cristo como teu Salvador. Nós não sabemos que dia e que hora que nós vamos voltar. E a você que está fazendo planos para aceitar Cristo, ou aceita amanhã, no ano que vem, isso, aquilo, outro, presta atenção. Tiago, capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Neblina, para você que não sabe o que é, pode estar no verão, cai uns pinguinhos assim, uns farelinhos de água, gotinha de água, durante a madrugada, durante a noite. Se você acordar cedinho, antes do nascente do sol, antes do sol nascer, você ainda corre esse risco ainda de ver uns farelinhos de água. Aí quando o sol bate, ela logo seca, logo se acaba, se dissipa. Lembra? Provérbios capítulo 27, verso 1. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará à luz. O dia de amanhã não nos pertence. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto.
Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Desperta tu que dormes, amém? Para glória a Deus. A você que está brincando de ser crente, pare com isso. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. Pare com isso, porque muitos morreram assim. Muitos morreram perdidos brincando de ser crente, um joio no meio do trigo. E muitos ainda irão perder. Eu te pergunto, irão se perder. Você vai querer estar incluso no grupo dos que vão se perder? Cuidado. Cuidado, desperta do que dormes. E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, eu te peço, volte. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu também estou sempre falando aqui. Quantas pessoas possivelmente você conhece a história verídica que passou 10, 15, 20 anos, 30 anos na presença do Eterno e saiu da presença do Eterno. Saiu não, para cá não, para lá. Saiu da presença do Eterno e ficou fazendo plano para voltar, ou até mesmo de cachaçada, não sei o que, vivendo um mundão por aí, e só fazendo planos. Eu vou voltar, e nessa morreu sem voltar. Como é que ficou? É o que você quer para você? O meu conselho é você que está distante do Senhor, volte. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Da presença do Senhor, amém? Volte para a presença do Senhor. Para a glória de Deus, amém? Pastores, estão aqui comigo aqui, ó. Vamos orar para a glória de Deus? Vamos orar? Lembra da oração que foi feita na abertura do vídeo. Para a glória de Deus. Pastores que já chegaram ao pleno conhecimento da verdade, que o santo sábado é para se guardar, que os mandamentos é eterno e que não existe esse negócio de nós viver aqui pecando não. Pecar é uma coisa, viver pecando é outra. Lembra que os filhos dos nossos pais chegavam para fazer a purificação de todos os seus pecados uma vez por ano? Vocês acham que era todo dia, todo tempo que vaca, gado, bezerro, vai botando tudo num pacote só assim, ó, saía lindo, maravilhosos, para ele estar pecando todo dia, toda hora? Será que tinha mesmo animais para aquela multidão, milhares de pessoas, como estava ali, desde a saída lá do Egito, da casa da servidão, ali passando aqueles 40 anos no deserto, ou até mesmo depois que chegaram na Terra Prometida? Será que era todo dia que paria bezerro lindo e maravilhoso para ser oferecido ao Senhor pelos pecados? As pombas lindas e maravilhosas, sem defeito? Vocês acham que nascia todo dia? Pecar nunca foi brincadeira na presença do Eterno. Viver na prática do pecado nunca foi brincadeira e nunca será. E detalhe, se viver e morrer na prática do pecado, jamais será perdoado. Lembra, Deus, ele não perdoa o imperdoável. Deus, ele não perdoou o imperdoável. Deus, ele não vai perdoar o imperdoável. A prática do pecado, morrer na prática do pecado. Porque morreu na prática do pecado ou vivendo na prática do pecado, se entregou para Satanás. E já era. As pessoas estão pregando o evangelho por aí afora, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus te quer do jeito que você tá. Irmão, não esquenta a cabeça não, isso é só uma coisinha. E olha aqui, ó, sabe o que eu falo para todo mundo? Primeiro, se eu viver na prática do pecado, já era. E você acha que eu não vou falar o mesmo para você? Se você viver na prática do pecado, amigão, amigona, meu irmãozão, minha irmãzona, olha nos meus olhos, se você morrer na prática do pecado, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição. Se você estiver na prática do pecado, quando Cristo voltar, você só vai ver ele, porque pecado nenhum pode ver o Eterno, contemplá-lo e morrer. E só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Aqui é reto e é direto. Primeiro, para quem? Para o pregador. Se o pregador, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, com o Espírito Divino, porque se ele nada posso fazer, eu vou estar na eternidade, que eu não vou me queimar com Satanás, você acha que eu vou querer que você, criatura do meu pai, filho do meu pai, vai ser assadão com o diabão? De jeito nenhum. Vigia, desperta tu que dorme. E vamos, desperta tu que dormes. E vamos para a eternidade, que se cumpre na tua vida. Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes,
e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Porque nós vamos para a eternidade, lá não tem noite nem dia. Revelation chapter 22, verse 5. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Lembra? Apocalipse capítulo 22, verso 5. E não haverá noite, nem dia, e não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E vamos para a eternidade, para a glória de Deus, amém? Vamos orar para a glória de Deus, vamos? Eu tenho certeza que até aqui está mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, que é para nós nos santificar, para nós estar preparados. Não é se preparar não, presta atenção. Nesse negócio, eu vou me preparar para a volta de Jesus, eu vou me preparar para me morrer. Não. Olha nos meus olhos aqui, ó. Nós temos que estar preparados. Preparados, lembra? Mateus, capítulo 24, verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mas lembra que nós podemos morrer antes de Cristo voltar. Nós não temos que nos preparar, nós temos que estar preparados. Você pode pegar qualquer dicionário, Aurélio, que é o melhor. O que significa apercebido? Existem duas palavras, porém, com um significado diferente. Primeira, percebido. Segunda, apercebido. Qual é que está aqui? Por isso ficai também vós apercebidos. Primeira, percebido. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Repito, primeira, percebido. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Segunda, apercebido. Você se prepara para aquilo que você sabe que vai acontecer. Não existe esse negócio, eu vou me preparar. Tem que estar preparado. E se morrer antes de se preparar, como é que fica? Se não está preparado e morreu, morreu perdido. Então nós temos que estar o quê? Preparados com Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer, amém? Meus irmãos, vamos orar para a glória de Deus? Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do Teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, Pai, que nós nos curvamos na Tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um aprendizado, Senhor, por mais uma correção, Pai. Pai, sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer, Pai, mas com o Senhor, Pai, com o Teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, nós podemos todas as coisas, Pai. Assim como ele saiu vitorioso daqui, Senhor. Com ele, Pai, nós iremos sair vitoriosos. Nos ajude, Pai, a nos santificar, a nos purificar, Pai. Nos ajude, Senhor, a estarmos preparados, Pai. Porque se nós viemos morrer antes do Teu santo e amado anjo arcanjo Miguel vir nos buscar, que nós venhamos morrer salvão com o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que quando algum de nós aqui pecar, Pai, que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, Pai, as nossas fraquezas, Senhor, em nome do Teu santo e amado Filho, Yeshua Mashiach, Pai. Pai, eu entrego todos nós nas Tuas mãos. Senhor, cuida de nós, Pai. Não nos deixe aqui, Senhor, nem um segundo sequer só, Pai. Pai, entrego aqui também, Senhor, neste exato momento, Senhor, os pastores, Pai, que chegaram aqui agora, Senhor, que estão se sentindo inseguros, seus grandes conflitos, Senhor, dentro deles, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, estão tendo temor ao Senhor, estão querendo guardar os Teus mandamentos, Senhor. Pai, mas Satanás, Senhor, está atrapalhando, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor,
Liberta, Senhor, meus irmãos, Pai, os teus filhos, Senhor. E tão breve, Pai, todos nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai, eu te peço, te agradeço, em nome do teu santo e amado Yeshua Mashiach, Pai, por tudo, Senhor. O qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual é o tema? O tema é: precisamos nos santificar? É uma pergunta. Desperta tu que dormes. Nós precisamos nos santificar a cada momento, a cada segundo, porque se nós morrermos antes de Cristo voltar, não tem esse negócio de, eu vou me preparar para primeiro morrer, não. Ei, esteja preparado, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora da nossa morte. Se nós vamos morrer dormindo, se deitar, que dorma em paz. Salmos 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Quantas pessoas não morreu dormindo que você tem um conhecimento, que eu tenho um conhecimento? E aí? Se morreu na prática do pecado, se morreu pecando, e aí como é que fica? Desperta do que dormes. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.